Vamos falar um pouquinho sobre a cólica do bebê. Então, a cólica do bebê é uma das coisas que mais acaba, às vezes, deixando as mães muito preocupadas e realmente é uma coisa que acaba incomodando muito, às vezes, e deixando toda a família, às vezes, em polvorosa. O que é a cólica do bebê? A cólica do bebê, ela normalmente está associada a uma imaturidade intestinal da criança, que tende a acontecer mais ou menos lá pelo 3º mês de vida. E essa cólica, ela realmente pode estar também associada a outros fatores que não necessariamente essa dorzinha intestinal. Então vamos lembrar que o bebezinho quando nasce, ele nunca comeu, nunca se alimentou, nunca na barriga da mamãe não tinha suas funções fisiológicas como ele tem aqui fora. Isso leva um tempinho para ele se adaptar. Então, às vezes a criança chora, mas não necessariamente ela está com cólica. Às vezes ela chora por um outro motivo. Pode ser um desconforto, pode ser uma dorzinha leve, pode ser um incômodo intestinal, que não necessariamente seja uma cólica. A cólica de literatura, ela é tida como 1 hora de choro estridente, inconsolável, uma dor muito forte e pelo menos 3 vezes por semana vai acontecer. Isso é uma cólica que a gente pode considerar aquela cólica realmente verdadeira. Mas a gente sabe que os nossos bebês, às vezes, eles têm outros desconfortos que são ocasionados por diferentes fatores. Vou dar um exemplo. Uma das coisas que acontece é que às vezes a mãe e o bebê ficam muito em casa, só os dois ou só a família, e é um bebê que não tem às vezes uma rotina de sair, de ser pego por outras pessoas no colo, e que às vezes a mãe vai para um churrasco. Isso é muito tradicional de conhecer. A mãe foi para o churrasco, ela não comeu o churrasco por 30 dias, e o que acontece? Ela vai associar, quando ela chega em casa, essa criança vai chorar, não vai ter consolo, vai para o peito, sai do peito, para de chorar, volta a chorar de novo. E aí ela vai associar o quê? Aquilo que ela comeu, que foi o churrasco, que até então ela não tinha, às vezes, tido a oportunidade de comer. E ela vai dizer, nossa, deve ter sido alguma alimentação, alguma coisa que eu comi nesse almoço que fez com que o meu bebê tivesse cólica. E na verdade, muitas vezes esse bebê está chorando não necessariamente pelo motivo de que a mãe comeu alguma coisa. Isso deve estar provavelmente relacionado ao cansaço desse bebê, ao estresse desse bebê, à falta da rotina que ele tinha do dia a dia. Esse bebê às vezes perdeu o ritmo do soninho dele no local onde ele estava, ele foi pego no colo muitas vezes por muitas pessoas, e às vezes a criança fica com dor. Então esse choro é um choro de desconforto e não necessariamente de uma cólica. Um outro motivo, por exemplo, de cólica que às vezes a gente associa, a mãe está muito nervosa, não dormiu à noite, está muito cansada, o pai resolve trazer os amigos para fazer alguma comemoração em casa à noite. É óbvio que aquele sentimento da mãe, aquele cansaço, aquela fadiga, às vezes ela fica muito irritada com esse companheiro que não está ajudando ela naquele momento, ainda está trazendo mais trabalho para casa, reflete no bebê. Então, lembrar que o nosso bebê é uma esponjinha, ele vai captar todos os sentimentos que a mãe está sentindo. E isso vai refletir muito nesse comportamento dessa criança. E ela vai manifestar de que forma? Chorando. E esse choro muitas vezes é associado como cólica também. Então nós temos que lembrar que são vários fatores que podem ocasionar esse choro inconsolável às vezes, e que normalmente não está relacionado ao que você comeu, mãe, mas sim as situações que acontecem no dia a dia, ou situações que às vezes podem acontecer com esse bebê, como a gente fala, o estirão de crescimento, os saltos de desenvolvimento, ele está descobrindo um mundo novo, ele está reconhecendo outras coisas nesse mundo, está tendo outras sensações, outras percepções, e às vezes esse desconhecido para ele causa desconforto também e ele vai chorar. Então, lembre que nem tudo é dor abdominal, nem tudo é cólica, e também não associa o que você come.
Hoje a gente sabe, né, de literatura, que a maioria dos alimentos que as mães ingerem, se é aquela alimentação tradicional dela, comida da família, não causa nenhum mal para o bebê. Existem algumas situações que às vezes a gente sabe que devem ser evitadas, como por exemplo a cafeína em excesso. Então aquela mãe que tem o hábito de tomar muito café, o dia todo ela vai lá e tem uma garrafa térmica, ela toma muito café, a cafeína ela não consegue ser eliminada e metabolizada com facilidade pelo bebezinho. E a gente sabe que passa uma quantidade pelo leite. Então, algumas vezes o nosso bebê vai ficar mais ativo, mais irritado, não dorme e às vezes é pela cafeína em excesso que essa mãe está tomando. Então, vamos observar, né, aquilo que a gente está consumindo e a qualidade daquilo que a gente está consumindo. Mas lembrar que o abacaxi, a laranja, a carne de modo geral, esses alimentos mais naturais do nosso dia a dia não vão ocasionar cólica para o nosso bebê. Então vamos lembrar agora do feijão e do repolho, que são dois itens, principalmente nos primeiros dias de vida, né, do bebê e no pós-parto imediato da mãe, que as mães evitam. Então o feijão e o repolho são alimentos que de forma alguma vão causar cólica para o bebê, mas que eles vão trazer desconforto para a mulher, principalmente no pós-parto imediato, porque nós temos uma alteração do nosso peristaltismo intestinal da mãe, né? Logo depois do parto, ou seja, o nosso intestino ele fica mais preguiçoso, ele não trabalha da mesma forma que ele trabalhava antes. Então, quando a mãe come feijão ou repolho, ela vai ter uma distensão abdominal maior. Então, isso traz um desconforto para ela, mas não para o bebê. E quando ele chora por essa irritação, né, dessas outras coisas, a barriguinha fica dura porque ele se enrijece, Anne? Porque assim, normalmente as mães põem a mão na barriga e falam, ai, ela tá dura, tá com cólica. Ou a barriga enrijecidinha é um sinal da cólica ou não? Não, normalmente o sinal da cólica mais comum realmente é o choro intenso. A gente percebe às vezes um endurecimento realmente dessa parede abdominal, que pode ser pelo esforço do choro. Mas nós temos que observar, na verdade, é a distensão abdominal. Se esse bebê está com essa barriga muito estufada, muito distendida, que é diferente de estar enrijecida. Enrijecida é quando a gente contrai o abdômen. E quando ela está distendida é quando ela está bem globosa, a gente fala que é aquele abdômen redondinho. Então, se esse abdômen você faz uma batidinha assim, né, na barriguinha do bebê e você vê que está volumosa, que está timpânica, faz como se você estivesse batendo numa bola ou num balão cheio, você vê que está cheia de ar, a gente pode ajudar esse bebê a aliviar, a soltar o gás. A gente tem que lembrar que o leite é um alimento fluido e o leite da mamãe, né, o leite materno, ele tem uma alta absorção e é um leite que deixa pouco resíduo, mas que muitas vezes, quando essa mãe, ela, por exemplo, ela amamenta muito a primeira fase, ou seja, aquele leite do início da mamada que tem mais lactose, a tendência é essa lactose a fermentar mais o intestininho e fazer com que esse intestino, essa alcinha intestinal se distenda e fique um pouquinho maior. Então, às vezes, esse gás acumulado na barriguinha do bebê traz um certo desconforto. E ele realmente vai chorar, porque é a forma que ele tem de manifestar esse desconforto. Então, se você viu que a barriguinha está muito distendida, muito volumosa, ajuda o bebezinho a soltar esse gás. Como é que a gente vai ajudar? A perninha, fazer um movimento de bicicletinha para frente, para trás, né? Um pouco antes do banho, a gente pode pegar um óleozinho e fazer uma movimentação no abdômen do bebê, uma massagem, sempre no sentido horário, para que a gente consiga fazer com que tenha uma mobilidade desse ar, para que ele saia. E outra forma também é deixar o bebê de barriguinha para baixo, que às vezes normalmente ajuda a soltar e aliviar essa cólica. Evitar os chás, tá, mãe? Chás para o bebê. Isso realmente, hoje a gente sabe que os chás, a gente não tem uma qualidade às vezes do chá, né? Esse chá às vezes ele vem com muita contaminação, principalmente alguns tipos de chás em saquinho, que vêm moídos com muitas coisas. E às vezes a gente não sabe a quantidade que a gente deve oferecer para o bebê.
Sem contar que o momento que eu ofereço o chá para o bebê, eu não estou oferecendo leite do peito. E esse momento, às vezes, o chá, ele enche a barriga do bebê, algo sem nenhum nutriente, e essa criança, então, ela vai ter o quê? Às vezes muito líquido entrando, mas sem nenhum nutriente. Então, também não é legal. Então, a orientação do chá para o bebê não é muito bacana. Se a mãe, né, realmente observa que esse bebê está com muita cólica, ela pode procurar o pediatra. Existem algumas medicações que às vezes vão ajudar nesse processo, mas eu vou falar para vocês que a maioria das vezes a gente vai ter um choro de bebê intenso, quem tem cólica mesmo, aquele bebezinho que sofre com a cólica, até os 3 meses de idade. Depois disso, a tendência é a parar de um dia para o outro e resolve